Seja bem-vindo ao canal Teste de Inteligência. Hoje preparamos 110 perguntas que vão testar os seus conhecimentos bíblicos. O teste irá começar com perguntas fáceis, porém cada vez que o teste avança, as perguntas vão ficando mais difíceis. Cada pergunta apresentará 4 opções de resposta, e você terá 5 segundos para pensar e escolher a resposta correta. Dito isso, vamos começar. Qual dos seguintes personagens bíblicos não era um profeta? Elias, Jeremias, Davi ou Isaías? A resposta correta é a opção C, Davi. Qual animal o diabo usou para convencer Eva e Adão a desobedecerem a Deus? Unicórnio, cobra, pombo ou jumento? A resposta correta é a opção B, cobra. Qual é o nome do filho de Adão e Eva que matou o próprio irmão por inveja? Abel, Sete, Enoque ou Caim? A resposta correta é a opção D, Caim. Qual é o nome da cidade onde Jesus nasceu? Jerusalém, Nazaré, Belém ou Jericó? A resposta correta é a opção C, Belém. Quantas pragas Deus enviou para punir os egípcios por escravizarem os hebreus? 12 pragas, 7 pragas, 5 pragas ou 10 pragas? A resposta correta é a opção D, 10 pragas. Quais foram os 2 alimentos que Jesus multiplicou em um de seus milagres? Pães e uvas, peixes e tâmaras, pães e peixes, ou frutos e grãos? A resposta correta é a opção C, pães e peixes. Qual instrumento musical Davi gostava de tocar? Flauta, harpa, tambor ou cítara? A resposta correta é a opção B, a harpa. Quantos apóstolos Jesus tinha? 11 apóstolos, 13 apóstolos, 10 apóstolos ou 12 apóstolos? A resposta correta é a opção D, 12 apóstolos. Onde Jesus foi colocado quando nasceu? Em uma cama, em um berço, em uma manjedoura ou em uma caverna? A resposta correta é a opção C, em uma manjedoura. Qual é o nome do guerreiro filisteu que desafiou o exército de Israel para um combate individual? Golias, Dagon, Abimeleque ou Sansão? A resposta correta é a opção A, Golias. Quem derrotou o guerreiro filisteu conhecido como Golias? Saul, Samuel, Davi ou Josué? A resposta correta é a opção C, Davi. De acordo com a Bíblia, qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Curar um cego, multiplicar os pães e peixes, ressuscitar Lázaro, ou transformar água em vinho? A resposta correta é a opção D, transformar água em vinho. Qual das mulheres listadas abaixo ficou famosa por trair Sansão? Dalila, Rebeca, Esther ou Ruth? A resposta correta é a opção A, Dalila. Quem construiu a arca para sobreviver ao dilúvio? Moisés, Abraão, Noé ou Isaque? A resposta correta é a opção C, Noé. Quem foi o homem mais forte mencionado na Bíblia? Davi, Golias, Sansão ou Saul?
A resposta correta é a opção C, Sansão. Quem foi lançado na cova dos leões, mas saiu ileso devido à sua fé em Deus? Daniel, Ezequiel, Jeremias ou Eliseu? A resposta correta é a opção A, Daniel. Qual é o último livro da Bíblia? Judas, Apocalipse, Tiago ou Hebreus? A resposta correta é a opção B, Apocalipse. Qual é o nome do discípulo que andou sobre as águas com Jesus? João, Tomé, Tiago ou Pedro? A resposta correta é a opção D, Pedro. Quem traiu Jesus por 30 moedas de prata? Judas Tadeu, José de Arimateia, Judas Iscariotes ou Pôncio Pilatos? A resposta correta é a opção C, Judas Iscariotes. Quem liderou o povo de Israel na saída do Egito e na travessia do Mar Vermelho? Josué, Samuel, Davi ou Moisés? A resposta correta é a opção D, Moisés. Quem liderou o povo de Israel após a morte de Moisés? Josué, Arão, Calebe ou Gideão? A resposta correta é a opção A, Josué. Qual é o nome do filho de Davi que se rebelou contra ele e tentou tomar o trono de Israel? Absalão, Adonias, Amnon ou Salomão? A resposta correta é a opção A, Absalão. Qual desses profetas teve uma visão de um vale cheio de ossos secos? Ezequiel, Jeremias, Isaías ou Daniel? A resposta correta é a opção A, Ezequiel. Qual apóstolo escreveu o livro do Apocalipse? Apóstolo Pedro, Apóstolo Paulo, Apóstolo Tiago ou Apóstolo João? A resposta correta é a opção D, Apóstolo João. Quem foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado? Pedro, João, Maria Madalena ou José de Arimateia? A resposta correta é a opção C, Maria Madalena. Quem construiu o primeiro templo de Jerusalém? Davi, Salomão, Josias ou Ezequias? A resposta correta é a opção B, Salomão. Quem fugiu para Midian depois de matar um egípcio? Moisés, Elias, Davi ou Josué? A resposta correta é a opção A, Moisés. Quem foi o líder de Israel que conduziu o povo na entrada da Terra Prometida? Josué, Calebe, Moisés ou Arão? A resposta correta é a opção A, Josué. Qual é o nome da mãe de Samuel, a mulher estéril que orou fervorosamente para ter um filho? Abigail, Ana, Esther ou Rebeca? A resposta correta é a opção B, Ana. Qual é o evangelho mais curto da Bíblia? Mateus, Marcos, Lucas ou João? A resposta correta é a opção B, Marcos. Qual é o nome do homem que ajudou Jesus a carregar a cruz? Simão de Cirene, José de Arimateia, Nicodemos ou Bartimeu?
A resposta correta é a opção A, Simão de Cirene. Qual é o nome do irmão de Moisés que foi o primeiro sumo sacerdote de Israel? Josué, Arão, Calebe ou Eleazar? A resposta correta é a opção B, Arão. Em qual das seguintes cidades Jesus realizou seu primeiro milagre? Jerusalém, Nazaré, Cafarnaum ou Caná? A resposta correta é a opção D, Caná. Qual apóstolo era cobrador de impostos antes de seguir Jesus? Pedro, João, Tiago ou Mateus? A resposta correta é a opção D, Mateus. Qual é o nome do povo que Moisés libertou da escravidão no Egito? Moabitas, Amalequitas, Hebreus ou Cananeus? A resposta correta é a opção C, Hebreus. Qual foi o rei que teve um sonho com uma estátua composta de diferentes metais? Nabucodonosor, Dário, Ciro ou Herodes? A resposta correta é a opção A, Nabucodonosor. Qual profeta foi alimentado por corvos durante um período de seca em Israel? Profeta Elias, profeta Eliseu, profeta Isaías ou profeta Jeremias? A resposta correta é a opção A, profeta Elias. Por qual nome ficou conhecido o soldado que perfurou Jesus com uma lança? Longuinho, Cornélio, Lúcio ou Tibério? A resposta correta é a opção A, Longuinho. Em qual rio Jesus foi batizado? Rio Nilo, Rio Jordão, Rio Eufrates ou Rio Tigre? A resposta correta é a opção B, Rio Jordão. Quais são os nomes dos dois primeiros discípulos que Jesus chamou enquanto andava à beira do mar da Galileia? Pedro e João, Tiago e João, Pedro e André, ou Filipe e Bartolomeu? A resposta correta é a opção C, Pedro e André. Qual das mulheres listadas abaixo é a mãe de Salomão? Batseba, Abigail, Esther ou Débora? A resposta correta é a opção A, Batseba. Quem foi o profeta que fez descer fogo do céu? Profeta Isaías, profeta Eliseu, profeta Jeremias ou profeta Elias? A resposta correta é a opção D, profeta Elias. Qual é o nome do deserto onde Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando e orando? Deserto do Sinai, deserto de Judá, deserto de Galileia ou deserto da Judéia? A resposta correta é a opção D, deserto da Judéia. Quem teve um sonho de 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas? José, Faraó, Daniel ou Nabucodonosor? A resposta correta é a opção B, Faraó. Quem interpretou os sonhos do faraó no Egito? Moisés, José, Daniel ou Arão? A resposta correta é a opção B, José. Qual livro da Bíblia fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém? Esdras, Neemias, Esther ou Rute? A resposta correta é a opção B, Neemias. Quem escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento?
João, Pedro, Tiago ou Paulo? A resposta correta é a opção D, Paulo. Qual era o nome original do apóstolo Paulo? Saulo, Silas, Timóteo ou Barnabé? A resposta correta é a opção A, Saulo. Qual mulher se tornou rainha e salvou seu povo da destruição? Esther, Ruth, Débora ou Sara? A resposta correta é a opção A, Esther. Qual é o nome da mãe de João Batista? Maria, Isabel, Marta ou Salomé? A resposta correta é a opção B, Isabel. Quem foi chamado de amigo de Deus na Bíblia? Moisés, Abraão, Davi ou Paulo? A resposta correta é a opção B, Abraão. Quem foi a primeira esposa de Jacó, conforme descrito no livro de Gênesis? Raquel, Lia, Bilha ou Zilpa? A resposta correta é a opção B, Lia. Quem foi descrito na Bíblia como sendo um homem justo, íntegro e paciente em meio ao sofrimento? Jó, Jeremias, Paulo ou Isaías? A resposta correta é a opção A, Jó. Quem foi o primeiro mártir cristão? Tiago, Pedro, Estevão ou João? A resposta correta é a opção C, Estevão. Quem teve um sonho de uma escada muito comprida que saía da terra e chegava até ao céu? José, Abraão, Jacó ou Isaque? A resposta correta é a opção C, Jacó. Quem foi chamado de homem segundo o coração de Deus? Abraão, Moisés, Davi ou Paulo? A resposta correta é a opção C, Davi. Qual é o nome do juiz que confiou em Deus e derrotou o grande exército dos midianitas com apenas 300 homens ao seu lado? Sansão, Jefté, Gideão ou Débora? A resposta correta é a opção C, Gideão. Qual é o salmo mais longo da Bíblia? Salmo 23, Salmo 108, Salmo 93 ou Salmo 119? A resposta correta é a opção D, Salmo 119. Quem escreveu a maioria dos salmos? Davi, Salomão, Moisés ou Asaf? A resposta correta é a opção A, Davi. Quem teve a visão de uma mão segurando um rolo de papel? Isaías, Jeremias, Daniel ou Ezequiel? A resposta correta é a opção D, Ezequiel. Quem era o rei de Israel durante o cativeiro babilônico? Zedequias, Salomão, Saul ou Davi? A resposta correta é a opção A, Zedequias. Qual profeta é considerado como o escritor do livro de Lamentações? Isaías, Jeremias, Ezequiel ou Daniel? A resposta correta é a opção B, Jeremias. Quem viu a sarça ardente no deserto? Elias, Moisés, Josué ou Abraão?
A resposta correta é a opção B, Moisés. Qual é o nome do pai de João Batista? Pedro, Zacarias, Tiago ou Filipe? A resposta correta é a opção B, Zacarias. Quem escreveu as epístolas pastorais? Pedro, João, Tiago ou Paulo? A resposta correta é a opção D, Paulo. Em que língua foi escrito o Antigo Testamento originalmente? Grego, latim, hebraico ou aramaico? A resposta correta é a opção C, hebraico. Qual foi o sinal que Deus deu a Noé para mostrar que não destruiria mais a terra com um dilúvio? Um terremoto, um arco-íris, um cometa ou uma estrela brilhante? A resposta correta é a opção B, um arco-íris. Quem foi chamado por Deus enquanto ainda era um menino, quando estava servindo no templo com o sacerdote Eli? Samuel, Davi, Salomão ou Josias? A resposta correta é a opção A, Samuel. Qual é o nome do filho de Abraão que teve com uma escrava egípcia chamada Agar? Isaque, Jacó, Ismael ou Esaú? A resposta correta é a opção C, Ismael. Quem foi conhecido como o pregador no livro de Eclesiastes? Davi, Salomão, Isaías ou Jeremias? A resposta correta é a opção B, Salomão. Qual é o nome do sogro de Moisés? Calebe, Jetro, Abner ou Josué? A resposta correta é a opção B, Jetro. Qual é o nome do general do exército sírio que tinha lepra e que foi curado por Eliseu? Naamã, Ben-Hadad, Azael ou Jeú? A resposta correta é a opção A, Naamã. Quantos mandamentos Deus escreveu nas tábuas da lei? 5 mandamentos, 7 mandamentos, 10 mandamentos ou 12 mandamentos? A resposta correta é a opção C, 10 mandamentos. Qual é o nome da rainha que se recusou a comparecer diante do rei Assuero? Ester, Vasti, Débora ou Ruth? A resposta correta é a opção B, Vasti. Qual é o nome do pai de Davi? Jessé, Boaz, Noemi ou Samuel? A resposta correta é a opção A, Jessé. Quem era o rei de Israel quando a nação se dividiu em 2 reinos? Salomão, Roboão, Jeroboão ou Asa? A resposta correta é a opção B, Roboão. Quem foi o único dos 12 espiões a crer que Israel poderia conquistar a terra de Canaã? Josué, Calebe, Arão ou Moisés? A resposta correta é a opção B, Calebe. Qual é o nome do homem que desobedeceu a Deus e foi engolido por um peixe? Isaías, Daniel, Jonas ou Elias? A resposta correta é a opção C, Jonas. Quem é o pai do rei Salomão dentre os reis listados abaixo? Rei Saul, rei Davi, rei Ezequias ou rei Josias? A
resposta correta é a opção B, Rei Davi. Qual apóstolo negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar? Apóstolo João, apóstolo Tiago, apóstolo Pedro ou apóstolo André? A resposta correta é a opção C, apóstolo Pedro. Quantas pessoas entraram na Arca de Noé para fugir do dilúvio? 13 pessoas, 8 pessoas, 7 pessoas ou 12 pessoas? A resposta correta é a opção B, 8 pessoas. Quem foi o primeiro rei de Israel entre os reis listados abaixo? Rei Davi, Rei Saul, Rei Salomão ou Rei Josias? A resposta correta é a opção B, Rei Saul. Qual desses personagens bíblicos foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos? José, Moisés, Davi ou Jacó? A resposta correta é a opção A, José. Quem liderou os israelitas na conquista da cidade de Jericó? Moisés, Josué, Gideão ou Davi? A resposta correta é a opção B, Josué. Quem foi transformado em estátua de sal? Mulher de Noé, mulher de Ló, mulher de Abraão ou mulher de Moisés? A resposta correta é a opção B, mulher de Ló. Quem subiu ao céu num redemoinho? Elias, Moisés, Eliseu ou Enoque? A resposta correta é a opção A, Elias. Quantos dias Deus levou para criar o mundo e tudo o que existe nele? 3 dias, 6 dias, 7 dias ou 5 dias? A resposta correta é a opção B, 6 dias. Qual é o nome do profeta que confrontou Davi sobre seu pecado com Batseba? Natã, Elias, Samuel ou Isaías? A resposta correta é a opção A, Natã. Qual rei viu uma mão escrevendo na parede durante um banquete? Nabucodonosor, Dário, Ciro ou Belsazar? A resposta correta é a opção D, Belsazar. Por quanto tempo Moisés e o povo hebreu ficaram no deserto quando estavam a caminho da terra prometida? 40 anos, 40 meses, 40 semanas ou 40 dias? A resposta correta é a opção A, 40 anos. Qual rei pediu sabedoria a Deus para governar com justiça? Rei Saul, Rei Davi, Rei Ezequias ou Rei Salomão? A resposta correta é a opção D, Rei Salomão. Joquebede é mãe de qual personagem bíblico? Moisés, Josué, Samuel ou Davi? A resposta correta é a opção A, Moisés. Qual é o nome do apóstolo que duvidou da ressurreição de Jesus e só acreditou depois de ver as marcas dos pregos? Pedro, Tiago, Tomé ou João? A resposta correta é a opção C, Tomé. Quem foi a única mulher na Bíblia que ocupou o cargo de juíza e líder de Israel? Esther, Abigail, Ruth ou Débora? A resposta correta é a opção D, Débora. Quem foi o primeiro filho de Adão e Eva? Abel, Caim, Sete ou Enoque?
A resposta correta é a opção B, Caim. Qual é o nome do filho de Abraão e Sara que é conhecido como o filho da promessa? Ismael, Esaú, Jacó ou Isaque? A resposta correta é a opção D, Isaque. Como se chamava o rei de Judá que pediu a Deus 15 anos adicionais de vida? Ezequias, Manassés, Josias ou Asa? A resposta correta é a opção A, Ezequias. Qual desses discípulos de Jesus é conhecido como o discípulo que Jesus amava? Pedro, Tiago, João ou André? A resposta correta é a opção C, João. Qual das seguintes mulheres foi esposa de Isaque e mãe de Jacó e Esaú? Sara, Raquel, Lia ou Rebeca? A resposta correta é a opção D, Rebeca. Qual dos seguintes personagens bíblicos é conhecido como o pai da fé? Moisés, Abraão, Davi ou Salomão? A resposta correta é a opção B, Abraão. A qual profeta Deus deu as tábuas que continham os 10 mandamentos? Elias, Isaías, Moisés ou Jeremias? A resposta correta é a opção C, Moisés. Onde o profeta Moisés estava quando recebeu as tábuas com os 10 mandamentos? Estava no Monte Sinai, estava no Rio Jordão, estava no Monte Calvário, ou estava no deserto da Judéia? A resposta correta é a opção A, estava no Monte Sinai. Qual é o nome do pai de Sansão? Manoá, Gideão, Eucana ou Samuel? A resposta correta é a opção A, Manoá. Qual era a profissão de Davi antes de se tornar rei? Ferreiro, pastor de ovelhas, mercador ou carpinteiro? A resposta correta é a opção B, pastor de ovelhas. Quem foi o juiz que fez um voto imprudente que resultou no sacrifício de sua filha? Gideão, Jefté, Sansão ou Samuel? A resposta correta é a opção B, Jefté. Quem escreveu o livro de Atos? Paulo, João, Lucas ou Pedro? A resposta correta é a opção C, Lucas. Dentre os filhos que Jacó teve, qual era o que ele mais amava? Rúben, Judá, José ou Benjamim? A resposta correta é a opção C, José. Qual é o nome da mulher que arriscou sua vida ao esconder os espiões israelitas em sua casa? Débora, Raabe, Esther ou Abigail? A resposta correta é a opção B, Raabe. Qual é o último capítulo da Bíblia? Mateus 24, Apocalipse 21, João 21 ou Apocalipse 22? A resposta correta é a opção D, Apocalipse 22. Em uma das parábolas, com qual semente Jesus disse que o reino do céu se parecia? Semente de mostarda, semente de abóbora, semente de milho ou semente de feijão? A resposta correta é a opção A, semente de mostarda. Quantas perguntas você acertou?
Deixe sua resposta nos comentários, e não se esqueça de compartilhar o vídeo com as pessoas que acreditam em Deus, e que gostariam de aumentar seus conhecimentos sobre a Bíblia. Por hoje é tudo, porém ainda vem muito pela frente.